Queridos irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, ela física ou digital, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Antes de lermos o texto, eu quero agradecer à igreja, em nome da minha esposa Bianca e da pequena Lorena, pelo carinho, pelas orações e pelos presentes. Digo que já temos uma mesa cheia de presentes para a pequena Lorena. Então, gratidão pela vida desta igreja, pelas orações. Vocês acompanharam o milagre de Deus. Então, quero agradecer aqui de púlpito a todos vocês. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Apenas um versículo. Apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Até aqui. Vamos orar? Tire um tempo para interceder pela sua vida. Eleve a Deus seu coração, seus pensamentos, para que a palavra do Senhor, apesar deste que vos fala, possa alcançar a sua vida, lhe auxiliar, motivar o seu coração, ajudá-lo nos seus desafios, na sua família, nos seus negócios, ajudá-lo a estar mais próximo da presença do Senhor, a desejar mais dele. Senhor, nós te pedimos a iluminação através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sairmos daqui compreendendo a Tua palavra, que ela seja lida, explicada e aplicada ao nosso coração, para que saiamos, ó Deus, motivados, encorajados a continuar perseverando e permanecendo no Senhor. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. O que tirou a sua paz no ano de 2025? O que deixou você inquieto neste ano que está afindando? O que te deixou tão angustiado a ponto de você não conseguir dormir à noite? Você lembra? Você tem aí na memória o que foi que te surpreendeu, que te angustiou, que te deixou aflito? Reverendo Jude Clay, um pastor batista, na conferência de pastores, ele trouxe uma seguinte ilustração. Ele estava voltando de férias da sua viagem, e quando ele estava no aeroporto comum, ele está ali ansioso pelas suas malas, porque numa das malas, de muitas malas, tinha alguns itens para os filhos. Eletrônicos, presentes, lembranças. Ele espera a mala 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1h30, a mala não aparece. Ele vai no guichê, pergunta da mala e eles dizem: a sua mala chegará amanhã. Imagine um dia que este homem chegou em casa, aflito e angustiado por conta da mala que foi extraviada, e ele não consegue dormir. Ele disse: as férias foram maravilhosas, foram belas, foram agradáveis, tudo perfeito, mas a questão da mala fez tudo se perder. Na manhã seguinte ele volta, ansioso, para saber acerca da mala. E por incrível que pareça, a mala estava lá. Só que quando ele pega na mão, está muito mais leve. Quando ele abre a mala, não tinha nada. Foi furtado. Você já teve esse sentimento? De ser lesado? Ser extraviado? Nas palavras dele, ele diz: algum malandro se deu bem nessa situação. Ele voltou para casa e o sono não voltou. E como um bom crente, ele foi orar a Deus. 3 horas da manhã, sem sono, angustiado, aflito, ele ora. E ele ora acerca da mala, acerca de quem pegou a mala, onde quer que a mala estivesse, sobre os presentes para os seus filhos, as lembranças boas das férias que foram embora. A angústia tomou conta. E num dado momento, ele diz, no seu sermão, que ele se levantou, olhou para os lados, para o quarto e pensou: por uma coisa tão pequena, eu estou perdendo noites em claro.
E Deus incomodou o coração deste homem a dizer: por coisas mais importantes, você não perde o seu sono. E ele cita no seu sermão as coisas que ele não tem perdido o sono, por irmãos que não conhecem a salvação, pelos missionários, pelas pessoas que ele não intercedia à sua volta, pelo rebanho, pela igreja. Por causa da mala, este homem perdeu o sono. Pelo quê? Ou qual foi a última vez que por conta de uma mala, por conta de uma fala, por conta de um desemprego, de uma situação difícil, você perdeu o sono? E quando foi a última vez que nós, meus irmãos, perdemos o sono por causa de coisas eternas, por causa de coisas que realmente deveríamos nos preocupar, nos inquietar, nos angustiar? Vivemos em um mundo que nos oferece segurança, confortos temporários e que nos obriga a olhar para o horizonte próximo sempre do presente e que nega as nossas limitações, as nossas imperfeições, a nossa vida profissional que tanto queremos e nos esforçamos por ter lá à frente. Ela não é apenas orientada por ser apenas o trabalho, mas ela é orientada na perspectiva de que dela sai tudo o que temos: a nossa renda, a nossa segurança, a nossa casa, a nossa aposentadoria, os nossos investimentos. E Jesus falou acerca dessas coisas, que elas não são confiáveis, elas não são garantias. Apesar de serem coisas boas, elas não têm um fim em si mesmas. Jesus, nesse pequeno versículo do verso 27, ele nos oferece um estímulo positivo, de que ele já tem construído para nós um lar, uma morada eterna. Lembre-se que o seu lar que você tem aqui, mesmo que sejam construções belíssimas, elas são temporárias. Existe uma morada eterna. E nós precisamos mudar a nossa perspectiva acerca das coisas. Não devem ser malas que devem tirar o nosso sono. Não devem ser coisas que são perdidas aqui nessa terra que devem tirar o nosso sono, que devem tirar a nossa paz. Porque a verdadeira paz, esta sim, a verdadeira paz, ela não pode ser tirada de você. Não é por conta de morte, não é por conta de choro, não é por conta de perdas que a verdadeira paz pode ser retirada. Essa paz nos permite dormir, descansar, porque essa paz é sustentada pela mão do verdadeiro Deus que governa sobre todas as coisas da nossa vida. Por isso nós precisamos de uma paz que vem de Deus. Não uma paz que vem de coisas, não uma paz que vem de pessoas, mas uma paz que vem de Deus. Este é o tema desta noite, a paz que está acima de todas as coisas. É uma paz duradoura, preciosa e permanente. A paz que está acima de todas as coisas. Se há algo que nós devemos desejar para o ano de 2026, é ter noites boas de sono também. Mas é ter uma paz que excede todo o nosso entendimento. Apesar dos sucessos ou das falhas, é uma paz real. Não uma paz utópica, mas é uma paz real. Na nossa narrativa, estas palavras de Jesus não são direcionadas a qualquer pessoa. Elas estão sendo direcionadas para os discípulos, para aqueles que estão caminhando com Cristo. Jesus está aqui preparando estes discípulos para a sua futura despedida, porque em breve Jesus vai partir. E você conhece a cena de que esses homens vão ficar angustiados, temerosos, confusos. As palavras de Jesus vão ao encontro dos discípulos para trazer segurança e confiança. O que nós precisamos para o ano de 2026 é segurança e confiança. Não é segurança em coisas, não é confiança em pessoas, é segurança e confiança na paz que Jesus já nos tem dado. No início do versículo da sua Bíblia, nós temos a primeira lição desse texto. Essa paz é um benefício que vem somente de Deus. Diz o texto: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não é qualquer tipo de paz, mas é a única paz que precisamos. Diz um comentarista que essa paz vem da parte de Deus que criou todas as coisas. Ele diz: a minha paz. Não é a paz que você deseja, não é a paz que você tem recorrido, mas é a paz que vem do alto. Essa paz não pode ser encontrada em nenhum outro local, a não ser em Deus. Esta paz não é encontrada, meus irmãos, no seu trabalho. Essa paz não pode ser encontrada nos seus esforços. Essa paz não pode ser encontrada no seu casamento, no seu relacionamento.
Essa paz só pode ser encontrada unicamente em Deus. Em Deus. E essa paz não é entregue para todos. Se você se recordar da série de Gênesis, nós trabalhamos aqui nos cultos da noite. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas criadas por Deus. Mas filhos são somente aqueles que conhecem a Deus, ouvem a sua voz. E aqueles que não são filhos da serpente. E para os filhos de Deus, são estes que, sendo chamados de discípulos, recebem a graça do fruto do Espírito, a paz. A paz. É o próprio Espírito que vai aplicar esta paz. Essa paz tem o propósito de trazer aos corações dos discípulos coragem e firmeza. Afinal, em breve, esses discípulos serão lembrados que Jesus vai partir. Eles serão lembrados que no mundo eles vão ter aflições. Jesus foi claro. Jesus não titubeou. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. No plural, muitas aflições. E para essas aflições, nós precisamos passar por elas com uma paz que está acima das aflições, que está acima de qualquer coisa que pode nos acontecer nesta vida, por mais que sejam coisas boas e prazerosas, que às vezes nos iludem, por mais que sejam coisas que nos machucam e ferem, nós precisamos dessa paz, porque os discípulos passaram por perseguições, pressões, adversidades e tinham essa paz. Lembramos da nossa situação outrora. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós estávamos distantes, havia uma grande dificuldade que você não poderia resolver. Os homens que partem desta vida, estando num conflito com Deus, sendo inimigos de Deus, vivendo a vida do seu jeito, terão sérias implicações eternas. Mas os homens que reconhecem aqui e agora, que precisam ter paz no seu relacionamento com Deus, não no seu relacionamento com a esposa, não no relacionamento com o seu marido, não no seu relacionamento com o seu chefe, mas com Deus, Criador dos céus e da terra. Estes carregam a verdadeira paz. Estes podem dormir tranquilos, porque estão com graça, estão debaixo da misericórdia de Deus. A paz de Jesus tem um único efeito. Este efeito não gera medo nem angústias. Pelo contrário, tem o efeito de nos ajudar a olhar as situações da vida e não nos atemorizarmos, a não ficarmos confusos, inquietos, mas a confiarmos no Deus da paz. É diferente da paz que conhecemos, é diferente da paz que desejamos nos apegar constantemente, é uma paz que some, é uma paz que desaparece quando algo te surpreende, quando alguma pessoa diz algo que você não gosta, quando alguma pessoa quebra o laço de confiança com você, quando as coisas não saem do nosso jeito. Essa paz ilusória some. Mas a paz verdadeira, ela permanece porque ela não está alicerçada em coisas ou pessoas. Ela vem da parte de Deus. Por isso é a paz de Jesus Cristo. O termo paz aqui se refere à saudação hebraica, dando conotação ao shalom, ao objetivo da obra de Jesus na terra. Ou seja, restaurar o equilíbrio e a riqueza do relacionamento entre Criador e criatura, humanidade e Deus. Não há nada no mundo que possa oferecer esse presente que não seja a paz que Jesus nos trouxe. Essa paz alcança todos os filhos de Deus, independente das suas classes sociais. Essa paz alcança todos aqueles que são filhos do Senhor Jesus Cristo. E Ele chama de minha paz por duas razões. É paz de Jesus porque Ele a comprou. Diz o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, em Cristo Jesus. Porque no mundo vocês vão passar por diversas aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Na prática, no ano de 2025, neste ano, você experimentou dessa paz? Nós, como filhos de Deus, ou neste ano de 2025, nós nos pegamos preocupados, ansiosos. Como eu disse na ilustração, talvez você passou umas férias maravilhosas, mas por conta de algo tão pequeno, você deixou a situação no descontrole. Você se esqueceu dessa paz que nós carregamos.
Você se esqueceu do Deus que governa todas as coisas? Temos paz com Deus. De forma prática, você se utiliza dessa paz consigo mesmo? Você tem paz no seu coração? De ter domínio próprio, com o seu próprio coração? De controlar as suas reações diante de situações como essa, de perder uma mala? Você consegue controlar suas expressões? Você consegue dominar o seu ânimo? Você tem paz nos seus relacionamentos? Você expressa essa paz quando as pessoas à sua volta não reagem da forma que você espera? Você expressa e comunica essa paz? Você é um pacificador? Um conciliador? Ou você é aquela pessoa que, como falamos hoje pela manhã, é a pessoa que incita, aumenta, dificulta? As pessoas que carregam a paz são bons pacificadores, são bons conciliadores, consigo mesmo e com os outros. A paz que está acima de todas as coisas, ela é um benefício que vem somente de Deus. E o segundo ensino desse texto, ela tem um propósito permanente. O versículo continua, acompanhe na sua Bíblia. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. A paz que vem de Deus é diferente. Diz um comentarista, essa paz é diferente daquilo que os discípulos conheciam como paz. Porque os discípulos aqui que estão ouvindo Jesus falar, eles estão aguardando alguém que pudesse reinar e governar. Que pudesse vir sobre o Império Romano, estabelecendo assim um reino terreno. E muitas das vezes eu e você também desejamos uma paz assim. Uma paz pequena, uma paz provisória, uma paz que foge de conflitos, que deixa os desafios de lado, que não renuncia. Uma paz que pode ser recebida quando talvez tivermos alcançado uma casa, o status. Uma paz que está relacionada à nossa concretização de sonhos. Uma paz relacionada com as nossas realizações profissionais. As realizações talvez dos nossos filhos, das pessoas que amamos. Uma paz talvez na expectativa das eleições. Uma paz na expectativa da Copa do Mundo. Uma paz na expectativa de coisas ou pessoas. Não. A verdadeira paz está alicerçada na obra que Cristo Jesus já fez. Você pode dormir tranquilo. Você não precisa perder noites de sono em claro, pensando em coisas que não são tão importantes assim. Mas você deve perder noites de sono por coisas que realmente têm valor eterno. Por pessoas que não conhecem a Jesus. Pelo nosso coração que ainda não está conformado à imagem de Cristo Jesus. Pela mudança no nosso caráter, na nossa condução, nos nossos relacionamentos. Essa paz vem da parte de Deus e revela uma diferença. Ela é permanente, ela é constante, ela é presente e ela é firme. Porque Jesus disse que essa paz estaria conosco, juntamente com a sua presença. Ele está conosco todos os dias, até o fim das nossas vidas. A paz que vem de Deus permanecerá guardando o nosso coração. E, meus irmãos, é um desafio imenso nós lembrarmos diariamente que já temos essa paz. Nos desapegarmos de coisas e pessoas à nossa volta e não colocarmos a nossa paz nas coisas e nos sonhos passageiros dessa terra. Mas sim colocarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Veja que os próprios discípulos foram entendendo isso aos poucos. Demorou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 19, diz o texto: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, porque eles estavam com medo dos judeus, das perseguições, eles estavam sem paz, com medo da morte. Por isso eles trancam as portas. Por isso eles se escondem. Eles estavam receosos uns com os outros. Afinal de contas, alguns negaram, outros fugiram. Eles estão ali de portas trancadas, confusos, sem unidade nenhuma. E quem aparece? Jesus aparece. Jesus aparece e se põe no meio deles. E ele não passa pelas portas. Ele diz: paz seja convosco. A primeira coisa que esses homens precisavam é lembrar: paz, paz
Quando vier sobre nós os temores e também o orgulho de ver que estamos conquistando as coisas e realizando coisas nessa terra, lembre-se, a paz está acima de qualquer coisa terrena, sejam boas ou ruins. E qual é o efeito dessa paz que você já tem? Na prática, todo cristão é convidado a provar dessa paz. Todo cristão é convocado a provar dessa paz, porque ela é permanente para tranquilizar o nosso coração do medo e da angústia. Ela é permanente porque essa paz não pode ser retirada de você. Por isso que nesta noite você está sendo lembrado que você tem essa paz. Você não precisa pedir essa paz, você já carrega esta paz. Nós já temos relacionamento com um Deus que governa o cosmos. Nós já carregamos dessa paz, nem morte, nem dor, nem choro, nada pode nos separar do amor e da graça deste Deus. Essa paz reside na qualidade da obra de Cristo Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, verso 14, verso 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre com vocês. Ou seja, lute contra os seus sentimentos, lute contra as suas emoções, que por vezes tentam nortear a sua vida. Às vezes nós deixamos o nosso dia ser norteado pelo nosso sentimento, pelo nosso mau humor, pela nossa falta de paz ilusória e passageira. Não, meus irmãos, nós temos a paz, independente de dias de sol ou dias de grande tempestade. Nós carregamos uma paz permanente. A paz que está acima de todas as coisas. Ela é um benefício que vem de Deus. Ela tem um propósito permanente e, por fim, ela dissipa toda insegurança e medo. Se há algo que todo cristão precisa ser lembrado em dias de temor, em dias de insegurança, em dias de desemprego, de instabilidade, em dias que as coisas estão fugindo do nosso ilusório controle, é lembrarmos da paz que já temos com Deus. O final do versículo diz que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Essa paz é necessária para que possamos permanecer firmes. Já somos inconstantes. Você vai começar o ano de 2026 como eu. Eu sou igual a vocês, vou fazer a promessa da academia, da bicicleta, de diminuir o chocolate, tantas coisas. Nós vamos começar janeiro bem. Mas em dezembro, nós veremos a nossa inconstância. E o bom Deus, sabendo disso, o bom Deus, sabendo da nossa estrutura, Ele nos dá paz para que você possa lidar com as angústias da vida, os temores da vida, as aflições da vida. Esta paz está acima daquilo que sentimos. Certo comentarista vai dizer, ela é a consequência do relacionamento que temos com Deus. Essa paz de Deus para nós atua como uma corda que amarra os nossos corações e unifica as nossas vidas em torno da pessoa de Cristo Jesus. Ele é o centro. A paz de Deus sempre lembra os nossos corações, os nossos olhares, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, de que não devemos olhar nem para trás, nem para diante, mas olhar fixadamente para Cristo Jesus. A paz nos lembra disso, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Do quê? Jesus está nos avisando, vocês vão ter medo, vocês vão ter temor, vocês vão ter insegurança, vocês vão ter dias difíceis. Vocês vão passar por coisas desta vida que vão enferrujar, quebrar, falir, entristecer. Mas diz, não se turbe o vosso coração com as pessoas. Quando vocês forem feridos, perseguidos, machucados, entristecidos, perdidos, desolados, não percam a confiança no Deus que governa todas as coisas. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4, no verso 7, ele diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. Uma ação divina em nós. A paz é uma ação em nós. É uma ação de um Deus ativo, que vem sobre a nossa vida. Porque nem a paz de Deus nós queríamos.
Nós nem queríamos o relacionamento com Ele, e Deus derrama sobre nós a sua atuação. São benefícios da sua parte, o amor, a paz, o fruto do Espírito. E Ele diz: em tudo seremos atribulados, mas não angustiados. Ficaremos perplexos, porque as coisas vão nos assustar. Ficaremos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas nunca desamparados. Abatidos. Tem dias que ficamos abatidos, mas não seremos destruídos. A paz de Cristo. O maior dos pecadores não tem motivos para ficar temeroso ou angustiado. Seja com as suas próprias falhas, com aquilo que ele pode fazer de mal, de ferir as pessoas, de machucar, porque Cristo nos dá a paz para recomeçar, para nos reconciliarmos. Ou seja, com as pessoas que nos machucam, nos ferem. Nós temos paz para reagir de forma amorosa. O que mudar? O que precisamos mudar para o ano de 2026? Precisamos dessa paz para nos ajudar nos nossos relacionamentos, quando os nossos relacionamentos não estão bem. Quando queremos nos afastar das pessoas ao invés de nos aproximarmos delas. Porque é muito fácil fugir, difícil é ficar, permanecer e responder de forma bíblica e amorosa. Você poderá ter paz, buscando a reconciliação, continuar tendo um bom testemunho, pedir perdão, renunciar, medir as nossas palavras, medir os nossos comportamentos. Essa paz nos ajudará a não colocar as esperanças nas coisas, nos sonhos ou nas pessoas, mas a lembrar que essa paz vem unicamente de Deus. Se apenas olharmos para o verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus, se apenas lembrarmos da sua obra que Ele fez por nós, nós encontraremos alívio para todas as aflições do nosso coração. Se apenas olharmos para Cristo, todas as infinitas preocupações que às vezes nem chegam a ocorrer, que nós colocamos a cabeça no travesseiro e ficamos pensando, elas nem acontecem. Perdemos tempo. Perdemos tempo com coisas que são às vezes triviais, banais. Se olharmos para Cristo, metade dos seus temores e das dúvidas que têm surgido, elas cairão por terra. Porque Cristo é maior do que todas essas coisas. Você tem essa paz? Em 2025 você ficou sem essa paz? Como você falou, como você reagiu? Uma paz que não é atrelada ao que podem falar de nós, uma paz que protege o nosso sono, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso amor por Deus e pelas pessoas à nossa volta, independente do que elas nos façam. Uma paz que blinda as nossas reações às pessoas, a agirmos de forma bíblica e termos paz nos nossos pensamentos. Num momento e numa época em que todos buscam remédios para tranquilizar os pensamentos. O Criador dos pensamentos, é isso que você precisa. Que o Deus que criou os pensamentos lhe dê a paz que excede todo tipo de aflição, de perturbação. Se for para perdermos o sono por algo em 2026, se for para você perder o sono por algo em 2026, que seja através da oração. Que seja perder o sono para que eu possa orar. Orar pelo quê, pastor? Ore pelo seu pastor. Ore pelos seus pastores quando eles falharem com você. Ore pelos seus pastores e líderes para que eles permaneçam fiéis à palavra do Senhor. Ore pela sua igreja. Ore pela sua família, pela sua casa, pelo seu marido, pelo seu vizinho que não conhece ainda a esperança de Cristo Jesus. Nós temos muito pelo que orar. Por aqueles que nos servem, pelos missionários, dobrar os nossos joelhos pelos nossos diáconos, que tantos nos servem, os presbíteros, os nossos professores, pelo país, pelas autoridades que governam, seja o município, seja o estado. Precisamos dessa paz. Somente ela pode expulsar o medo e a angústia que já estamos antecipando de 2026. Porque o dia de amanhã
pertence somente a Deus. Nós sabemos disso, mas eu quero lembrar. O Deus da paz é o Deus do dia do amanhã. Não está na sua mão. Nunca esteve no seu controle. Nunca foi você. Sempre foi Deus. Sempre foi Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele conduza os seus passos e que Ele te ajude a lidar com as alegrias, com as tristezas, com os seus relacionamentos, a sua volta, com as nossas reações e com os nossos comportamentos. Porque o que nós precisamos para o ano que está chegando é a paz, que excede todas as coisas, que mostra que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Porque nós vamos passar por dificuldades, mas com um semblante grande e gigantesco no nosso rosto, com um sorriso, e as pessoas não vão compreender. Isso é loucura? Não, essa é a paz daqueles que estão caminhando para a eternidade. Não a paz daqueles que estão morando de forma eterna aqui nessa terra. Não, essa terra vai passar, as coisas aqui passarão. O fim está próximo, como nós ouvimos pela manhã. As coisas vão findar, o tempo vai findar. E a eternidade vai chegar. E vai chegar com a paz completa, perfeita e imutável do nosso grandioso Deus.